Olá! Hoje a gente vai direto ao ponto para entender uma decisão super importante do STJ. A Corte Especial bateu o martelo numa questão que, olha, estava dando o que falar. A história da intimação pessoal para cobrança de multa. Então, bora mergulhar nesse assunto. Para começar, vamos logo para o que interessa. O que foi que a Corte decidiu, afinal? Qual é a regra do jogo que vale para todo mundo a partir de agora? Está aí na tela a tese do tema 1296. Traduzindo isso aqui, para que aquela multa por não cumprir uma ordem judicial comece a valer, não basta avisar o advogado. O devedor, a pessoa em si, tem que ser avisada pessoalmente. E mais, eles fizeram questão de deixar claro que a súmula 410, que já dizia isso, continua vivíssima, mesmo com o Código de Processo Civil de 2015. Mas por que precisou o STJ se reunir para decidir isso? É que existia uma baita discussão jurídica por trás de tudo. Aqui está o centro da confusão. De um lado, a gente tinha a súmula 410 super consolidada dizendo tem que intimar a pessoa. Do outro, chegou o CPC de 2015 todo modernão e jogou uma dúvida no ar. Ué, será que agora avisar só o advogado já não é suficiente? Essa incerteza simplesmente travou milhares de processos pelo país, todo mundo esperando uma definição. Então, como é que os ministros chegaram nessa conclusão? Vamos entender a linha de raciocínio que eles seguiram. E aqui, o voto do relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, foi a peça-chave. O primeiro ponto é esse aqui. Basicamente, o que o tribunal entendeu é que a própria lei já sabe que essas obrigações são especiais. Não é a mesma coisa que pagar uma dívida em dinheiro. Aqui, a gente fala de uma ação ou de uma omissão que depende diretamente da pessoa. Por isso, o tratamento tem que ser diferenciado também. Para reforçar a ideia, a Corte fez uma comparação bem inteligente. Pensa na cobrança de um cheque, por exemplo. A regra é a citação pessoal, certo? A lógica foi, se lá precisa avisar a pessoa diretamente, por que aqui seria diferente? O objetivo é o mesmo, ter certeza absoluta que a pessoa responsável pela ação sabe da ordem. E aqui fica ainda mais nítido. Uma coisa é um ato do processo que o advogado pode fazer, como juntar um documento. Outra, bem diferente, é uma ordem para a parte ela mesma entregar um bem ou parar de fazer alguma coisa. Isso o advogado não tem como fazer por ela, né? Por isso a comunicação tem que ir direto na fonte. Então, para amarrar tudo, a decisão se apoiou em três grandes justificativas. Primeiro, a natureza da obrigação é pessoal, depende de uma ação da própria parte. Segundo, as consequências de não cumprir podem ser bem graves. E terceiro, e talvez o mais óbvio, a multa só funciona se a pessoa souber dela. A ideia é pressionar, convencer. Como alguém vai ser convencido se nem foi avisado que o relágio da multa começou a correr? Não faz sentido. Ok, já entendemos a tese e os porquês da decisão. Mas e na prática? O que isso muda no dia a dia da justiça? O impacto é imediato. Primeiro, isso não é uma sugestão, é regra. Todo juiz e tribunal no Brasil tem que seguir. Acabou a discussão. Segundo, lembra daquela pilha de processos parados? Pois é, agora eles têm um caminho para andar. E o mais importante de tudo, ficou definido, sem margem para dúvida, que o cronômetro da multa só começa a rodar a partir do momento em que o devedor é notificado pessoalmente. E para ninguém achar que isso é um passo para trás, a decisão já olhou para o futuro. O relator citou o domicílio judicial eletrônico como uma forma moderna e segura de fazer essa comunicação pessoal por meio digital. Isso mostra uma adaptação do conceito aos novos tempos, garantindo eficiência sem abrir mão da segurança jurídica. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? A decisão pacificou uma questão antiga, mas, ao mesmo tempo, abriu uma janela para o futuro. Fica a pergunta no ar. De que outras formas a tecnologia vai continuar remodelando conceitos tão tradicionais do direito, como a intimação pessoal? Esse debate, com certeza, está só começando.